nos dizia o mestre de Israel: importa-vos dizer a você, é necessário nascer de novo. Graças a Deus estamos aqui nascidos de novo. Pelo que eu conheço aqui, todos nascidos de novo. A ninguém importa vos dizer mais, é necessário nascer de novo. Mas importa vos dizer o que acabamos de ler por este discípulo, apóstolo, servo, dedicado homem de Deus, João. Importa vos dizer, é necessário se aperfeiçoar. Como é que funciona isso? Como é que nós nos aperfeiçoamos, já que nascemos de novo? Como vai ser essa caminhada? Como está sendo essa caminhada para todos nós? Esta é a nossa preocupação com esse texto, porque era a preocupação deste autor. Esse texto foi escrito 25 anos aproximadamente, essas datas a gente não pode precisar muito, mas aproximadamente 25 anos depois que Paulo escreveu a carta aos Romanos. Então ele escreve já no final, quando essa história está sendo narrada, do Marco 30, que foi quando Cristo começa o seu ministério, que começa a acompanhar e apontar a história da igreja primitiva. Então ela vai do 30 ao 70, que é quando Jerusalém é destruída. Então ela tem aí 40 anos de história. Nesse meio 40 anos, mais para o final, chega João voltando do exílio. Bom lembrar disso, né? Ele já foi levado ao exílio pelas loucuras que ele falava, que era que Jesus Cristo voltaria, que ele morreu, ressuscitou, mas voltará. Essa era uma das loucuras. Como a lei não permitia prender e matar um homem com a idade dele, era permitido o exílio, ele foi exilado em Patmos. Então era um homem que tinha muito a dizer. E no final da sua caminhada, ele, com essa mesma visão de mundo, ele começa a dizer aos jovens que já estavam alcançados, que andavam pelas ruas de Jerusalém, ele diz para aqueles jovens: é necessário se aperfeiçoar. Certamente observando o comportamento e a conduta. Hoje diríamos que a história da igreja, com quase 2000 anos, se nós contarmos exatamente o marco da história, como começou, daqui a 11 anos faremos 2000 anos do ministério de Jesus Cristo, que começou, né, o ministério dele. Então você tem uma história longa para tratar e investigar como isso aconteceu, como essas pessoas foram sendo alcançadas e foram caminhando o mundo afora. É uma história belíssima, que não começou no século XVI, mas os registros mais importantes é dali, porque ali começou a se observar um humano cristão que enfrentava uma instituição que mudava o curso da Bíblia. Então ali tem um marco importante para nós, que são esses 500 anos que temos falado ultimamente aqui no Brasil, para recordar exatamente uma hora em que o cristão tomou posição, de uma forma muito mais abrangente, toma posição, discute com a igreja, questiona, porque eles dizem, é necessário voltar à palavra. E o que diz esta palavra? Olha como vamos iniciar, que é exatamente como disse o presbítero, o Salmo 48, e é o verso 9. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu templo. É exatamente o que estamos fazendo aqui. Estamos no templo do Senhor, pensando na sua misericórdia. Porque tanto Romanos como 1 João está escrito por um ato de misericórdia. Que aquela bondade divina resolve nos restaurar, resolve nos restabelecer em comunhão com Ele. E isto é feito quando Jesus Cristo vem ao mundo, dar-se por nós, e começa a todos que aceitam este ato de misericórdia, um processo de restauração dessa humanidade, de restabelecer essa humanidade ao ato de adoração, tal qual Jesus Cristo disse que era para fazer. Quando aquela mulher diante dele diz, olha, adorar a Deus nossa cultura já faz, nosso pai já faz há muitos anos. Ele diz, não, mas o que eu quero é que a adoração seja em espírito e em verdade. Então é preciso aperfeiçoar. Foi o que ele disse ao líder do judaísmo que encontrou ele de noite, como eu mencionei domingo passado,
Ele diz: eu estou te falando de outra linguagem. Não estou te falando do teu ritual, da tua tradição judaica. Eu estou falando de uma outra linguagem. É desse diálogo que nós tiramos o que chamamos aqui na pastoral de a espiritualização humana. Não é mais assim, ou nunca foi mais. O Senhor orientou, vocês fizeram de uma forma tal que só afastava de mim. Amados, olha a situação hoje. Quando nós nos afastamos de uma adoração em espírito e em verdade, nós nos afastamos dele. Ora, quantas pessoas não vão à igreja porque não gostam como aquela igreja adora? Quantos se afastam por quê? Por questões pessoais. Deixam de adorar e vão para outros adoradores. Observem como isso é grave. Isso se dá, não posso admitir negar que não se dê no meio presbiteriano também, não tenho essa visão de mundo tão ampla, mas uma igreja que tem uma substância litúrgica e doutrinária, que orienta segundo a palavra, não deveria entrar nesta de se afastar de um culto que deve ser feito em espírito e em verdade. Como é que essas características podem ser evidenciadas? Para que eu tenha uma noção de que, de fato, eu estou no templo do Senhor, tão somente por sua misericórdia, e é este o meu ato de adoração. É quando nós começamos a perceber o que João nos escreve. Aí eu volto a ler na versão que estamos usando, que é dos irmãos, para observar textualmente os três argumentos que queremos usar para tornar isto claro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Só pode aperfeiçoar quem de fato nasceu de novo. Quem não nasceu de novo não se aperfeiçoa, amados. Por quê? Porque é o homem velho. É o homem velho com capa litúrgica diferente, com religião diferente. O seu coração é o mesmo homem velho, fazendo maldades dentro dessa ou daquela religião. Então João diz: não consegue. Só quem é nascido de Deus que consegue amar uns aos outros. Eu sei que é difícil perceber isto e entender isto. Entender que não há amor sem Deus. Não há amor sem Deus. Daí os insucessos em muitas coisas na vida. Porque dizemos que fazemos com amor sem ter amor. Tem outros interesses que são apresentados, falseados, como se amor fosse. Dizer que ama a causa, que ama o evangelho, que ama a Deus e faz a obra relaxadamente, descuida-se do zelo da causa, ou como já disse há pouco tempo, destrói as coisas de Deus. Não dá para entender que essa pessoa de fato ame. Então, só vamos entender que podemos nos aperfeiçoar se de fato nascemos de novo. Este é um ponto inquestionável. Dá para fazer uma explicação muito clara, com uma enfermidade que você trata, enquanto ela não for totalmente erradicada, você não vai prosseguir com saúde. Não adianta fingir que está tratando. Ela tem que ser tratada, tem que ser erradicada para que você prossiga com saúde. Senão ela volta, vai sendo alimentada e você vai à morte. É a mesma história, é uma metáfora muito interessante para a vida do pecado. O pecado, quando nós nos iludimos com ele, nos enganamos com ele, nele morreremos. E muitas vezes morremos dizendo: eu nasci de novo. Cadê as marcas desse novo nascimento? Nasceu, é preciso aperfeiçoar. Então, só parte para a perfeição, para buscar isto, quando começa a entender que, sim, a misericórdia de Deus me alcançou, eu agora sou uma nova criatura. Aí então ele começa a tecer os comentários. Lembre-se, falando para a maioria de jovens daquela cidade. Aí ele faz um manifesto, que eu acho muito bonito, o verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus. E ele dá a referência deste amor. É de onde se tira tudo, é de onde acabamos de tirar o texto que lemos. Ele diz com clareza: Deus foi enviado ao mundo pelo seu Filho, o primeiro no mundo, para viver por meio dele. Este é o segundo argumento.
se perguntarmos, vale a pena aperfeiçoar-se? Porque a carga que vem depois é muito pesada. De fato, para aperfeiçoar-se, o novo nascido vai se submeter a uma vida difícil. É o último argumento. Deixe-me segurar esse segundo, porque João deixa muito claro. Ele está dizendo para quem vai duvidar dele. Eu, como jovem, vou me envolver com o cristianismo ao ponto de perder minha juventude? Vale a pena mesmo ser cristão? Ele já diz, somente assim é que vão viver. Quer viver bem? Este é o caminho. Então, João tinha uma didática paterna, diferente da forma como Paulo expunha, mas a didática paterna dele é fundamental. Quando ele diz, eu vou dizer a vocês, isso é um manifesto divino. Se de fato vocês estão em Cristo, agora sim, vocês viverão por meio dele. Não adianta se aperfeiçoar se não tiver essa garantia. É uma decorrência interessante. Nasceu de novo? Sim. Tenha certeza que esse nascimento foi tão somente por Cristo, mas por que isso é necessário? 2 argumentos apenas para reforçar isto. O primeiro é que muitos estão na igreja pela família, porque o pai é, a mãe é, o parente, o primo, a esposa, o noivo, a namorada. Então está ali porque a família está. Está ali porque os amigos estão. Ou, por outro lado, que as ciências sociais diz, também pela influência, o status social, também pode ser. Estou numa igreja influente, poderosa, também estou ali. Isso tudo pode dar uma garantia de você estou no lugar certo. Por quê? Porque dificilmente uma igreja vai te levar a fazer o que é errado. Então você está no lugar certo. Ele diz, pensa também nessa possibilidade. Por quê? Nesse período, a maioria da juventude ali era tudo judeu, convertido ou não, estavam juntos e agregados. E ele honestamente joga isso para ser pensado. Preste atenção. Ou você está pela obra de Cristo, ou você não está ainda nos caminhos do Senhor. É preciso que revise isto. É o que ele explica depois com detalhe no 10. Quando ele diz assim, como propiciação para os seus pecados, só há vida se os pecados forem substituídos pelo sacrifício de Cristo. Se não for, o pecado leva à morte, amados. É esta a lição básica. Nasceu de novo? Então vamos aperfeiçoar. Qual é a primeira decisão que eu tenho que tomar para me aperfeiçoar? Para conseguir isto? É ter essa certeza, que de fato os teus pecados foram substituídos. Cristo levou sobre si as suas enfermidades, os seus pecados, os seus erros. Essa propiciação foi feita. Entenderam isso? Está resolvido? Então, passa-se a tarefa mais difícil. Que é uma palavra grega muito forte, que era a mais usada na época. Quando João escreveu, era o gnosticismo que levava o povo a abandonar o cristianismo, provocando dúvidas. E aí ele começa exatamente assim, no versículo 13. Por isso, eu fiz questão de incluir, que eu tinha deixado de fora. Nisto conhecemos. Qual a palavra é essa? Conhecemos. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em quem nos deu o seu Espírito. Nisto o que? É o 12, o último que nós lemos, né? Nisto o que? Ninguém jamais viu a Deus. Era outro argumento, porque quem é Deus? Você já viu? Não, então como é que eu vou aceitar o Deus que você não viu? Essa era o diálogo daquela rua, daqueles jovens, daquela realidade, que não deixa de ser o de hoje. Você segue a Deus? Quem é Deus mesmo? Onde é que você encontra Ele? Como é que Ele está? Hoje eu passava ali, tem uma praça, sendo um trabalho evangelístico, uma faixa bem grande na praça aqui, perto daquele supermercado Açaí. Estava escrito lá, Jesus em breve vem, vamos cantar. Então, quantos ainda acreditam que Ele vem mesmo? Porque foi a promessa dEle. Essa é uma relação imediata. Quando você de fato assume que nasceu de novo, que Cristo perdoou os seus pecados, agora você vai dar a conhecer isto. Não é, sim, tudo bem, sou crente, domingo estou ali, e depois não sei mais onde eu estou. Né? Uma identidade que não confirma, que não comprova, não significa nada contra você, contra seu caráter, contra sua conduta, nada. A questão é tão somente espiritualizar a humanidade. É isso que está acompanhando aqui a pastoral. Aos nascidos, aí é o primeiro parágrafo, aos nascidos cabe seguir o processo de crescimento.
aos novos nascidos. Este procedimento é um movimento interior, regido por fé. Só isso. E eu recordo isso porque quantas vezes nós encontramos homens e mulheres de bem, que não significa que esteja nessa ou naquela igreja, que não significa que seja aos meus olhos novo nascido, porque o novo nascido para nós é quem está aqui. É que eu conheço, que diz que é crente, que eu já conheço, os que eu não conheço. Tem um lance na minha juventude que eu recordo bastante. Era o meu primeiro emprego e eu estava no interior com uma pessoa que eu nunca tinha visto. Era o gerente nacional da empresa e que ia encontrar comigo numa cidade do Rio Grande do Norte para dar as orientações das mudanças de trabalho. E lá eu conheci aquele senhor. Já procurei na internet ver se esse senhor ainda estava vivo, não consigo. Eu tinha, na época, 19 anos e meio, e ele, eu não lembro a idade, mas ele devia ter uns 30 e poucos anos. Então, nós trabalhamos o dia todo, aí ele disse, vamos jantar. Eu fiquei com ele, fui jantar, e nós fomos jantar num lugar que tinha muita gente. E muito facilmente ali, aquela juventude toda naquele lugar, naquele restaurante, criando muitas situações, muitos problemas. Aquele senhor disse assim, eu não estou gostando dessa comida, vamos sair? E eu gostando da comida. Bom, se ele não está, ele é quem vai pagar a conta, eu vou ter que sair, né? Vamos sair? Aí eu saí. O nome dele chama-se Senhor Balsão, o nome dele eu não esqueci. Eu saí, aí quando foi para um lugar bem mais tranquilo, quando eu estava jantando lá, ele disse, ali era um lugar de muita confusão. Podia qualquer hora envolver a gente de graça, sem nada. É que ele ficou na minha memória, disse, olha que cuidado ele teve comigo, e certamente com ele, né? Porque eu mais jovem, eu acho que ele pensou muito mais em mim do que nele, porque era um lugar muito jovem, naquela bebedeira, aquela conversa, comendo e bebendo. Ele me tira dali e eu fiquei com aquela imagem de um homem bom, que zelou por mim sem nunca ter me visto antes. Por isso eu digo, nós nunca vamos saber quem são as boas pessoas, simplesmente porque está de paletó, gravata ou como estiver. Não dá para saber isso, né? Então é neste momento que João diz isto para aquela multidão de jovens. Como é que a gente vai conhecer? Como vamos saber quem de fato é o novo nascido? Quando isso acontece no interior da pessoa. Não está escrito aqui, no RG, no passaporte, em lugar nenhum. Como que eu vou saber? É como Cristo disse àquele homem. Um homem que era conhecido por ser o principal dos judeus, era tão conhecido que só podia ter com Jesus à noite. Aí ele vai e diz, o interior é o que Jesus chamou de nascer do Espírito. João 3,6. Uma força transformadora que renova a criatura de maneira especial. Nos modifica da parte que não se vê para o que será visto. Como encontra-se na linguagem de Paulo aos Romanos 12:2, quando diz, serem transformados pela renovação da vossa mente. Quem é que vai saber que a tua mente está renovada? Como vai saber? Conheci agora, estou vendo, entrou na igreja, aceitou o evangelho, quer ser membro dessa igreja. Como eu vou saber que a tua mente é renovada? Diz o apóstolo, nisto conhecemos. Reforço, aqui estava o grande conflito daquela época. Fazer o cristianismo desacreditado. Dizer que era mentira o que Cristo tinha ensinado. Que ele não tinha morrido, que tinham resgatado ele, que estava vivo em algum lugar. Muita boataria rodava naquela época. E ele disse, nós vamos ter que orientar vocês. Seremos conhecidos assim. E aí ele diz, do jeito que Jesus acabou de dizer, não é? Serão conhecidos porque o Espírito de Deus, que Deus nos deu, estará em nós. Aqui começa o que nós deixamos como a nossa contrição em Romanos, né? Que é o texto riquíssimo deste homem que dialoga com João, né? E aí eu passo para uma parte histórica, mostrar exatamente como essa questão de ser conhecida é fundamental, tá? E só para reforçar o que disse Paulo aos Romanos, e aí eu vou para o texto que vamos usar como argumento final. O Romanos 12, quando ele dá essa informação no primeiro capítulo, no primeiro verso do capítulo 12, aí ele descreve todas as características que são possíveis de serem vistas. Porque a mudança interior, como vão perceber que eu nasci de novo?
E aí ele descreve, olha a relação disto com o que João escreveu. Ele diz, no zelo não sejais... Aliás, vou começar no 10, né? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos uns aos outros em honra. Preferindo uns aos outros. No zelo não seja remisso. Interessante, né? Já mencionei aqui uma das figuras, que na contrição mesmo, que a marca de uma pessoa é o zelo pela causa. O zelo pela causa. Isso exige muito da gente. Quantas vezes precisamos silenciar, porque se falar prejudica o trabalho do Senhor, e não o teu, ou daquele, ou do outro. Isso exige realmente muito cuidado. Zelo. Depois ele tece, por isso que eu disse, como conhecer é uma tarefa difícil. Você tem que ser conhecido porque ama cordialmente uns aos outros, tem que ser conhecido porque o zelo que você apresenta é suficiente, não é remisso. Sede fervorosos de espírito, que é aquele que habita em nós, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sejam alegres na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, e desce uma série de exigências. Você é conhecido assim? É a palavra dele. Nisto conhecemos quem permanece. Como que eu vou saber se não me aperfeiçoar? Quando é que eu passo a ser conhecido na vida profissional? Quando eu começo a me aperfeiçoar. Quando eu vou sendo reconhecido pelo trabalho bem feito, pela capacidade de cuidar bem do que faz. Passa a ser reconhecido por isso. Reconhecido como pessoa. Às vezes a recompensa não é financeira. Às vezes o salário não sai do nada. Mas é conhecido. Esse trabalho é bom que o professor fulano faz. Esse trabalho é bom que o médico ciclano faz. Esse trabalho é bom que o fulano faz. Quantas vezes você escuta do próprio médico? Não, isso aí é bom o senhor procurar fulano porque eu conheço ele, é da minha turma, ou já foi meu médico. Por que que ele indica tão fortemente alguém? Porque se especializou naquilo que faz. Por que que é dirigido a esse ou aquele profissional? Porque é especialista naquilo que faz. A quem se entrega essa humanidade perdida? A quem? Ao cristianismo que está sendo confundido com tantas ideologias? Quem são os que estão na rua para dizer, vem aqui, vou te abraçar e orar, como foi mencionado aqui pelo irmão? Por isso, meus irmãos, ter expectativa de um mundo novo não é possível se não pensar numa pessoa nova, numa pessoa que tem um outro olhar, numa pessoa que olhe pelo menos alguma dessas marcas, para ele se apresentar e poder dizer que eis aqui um cristão, eis aqui quem vai cuidar de vocês. É fundamental, senão nós não conseguimos atender essa parte do meio da nossa pastoral. O modelo exato para esse procedimento de espiritualização da criatura humana ocorre quando Jesus Cristo está junto, é exatamente por isso. Transforma-se e transfigura-se da figura humana para a divina, dando-nos o exemplo de que seria necessário ocorrer com todo aquele que nasce do Espírito, ao despojar-se do velho. Assim, a criatura passa pela renovação no espírito do vosso entendimento, como podemos ler em Efésios 4, de 17 a 24. Esse é o fechamento. Se nós não buscarmos esse tipo de leitura e de comportamento, nós não vamos nos aperfeiçoar. E é engraçado que dá para ligar exatamente conforme fala o apóstolo João, essa ligação de conclusão, quando ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Não se iluda com essa proposta de enfraquecer a sua fé, porque a fé não é no visível. É o que diz o escritor aos Hebreus capítulo 11. E nenhuma é, a não ser aquelas que, pelos simbolismos, pelas características de uma fé fragilizada, resolve simbolizar o que crê. Por quê? Porque não aguentou ter fé de fato. A fé genuína é no que não se vê. Então, como é que eu posso agora substituir? É isso que o apóstolo diz: não se engane, ninguém viu a Deus, nem o deles, nem ninguém. Nem nós.
dizia o apóstolo. Portanto, amamos uns aos outros é a melhor maneira de mostrar que Deus me viu, porque aí Ele permanece em nós. Deus permanece em mim, não é pela santidade aparente. Deus permanece em mim pelo amor que eu demonstro aos outros. Aqui está o aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento aponta para um outro ponto que estamos estudando na quarta-feira, para a santidade ou a santificação. É o processo que complementa a regeneração do cristão. Então ele tem um processo que muda esse interior dele. Não há uma força maior do que a da mente. Por isso, se não mudá-la, não se muda nada. É ela que vai dominar esse corpo desejoso de fazer o que não deve. É essa força interior que vai segurar o desejo da corrupção, da concupiscência. É essa força interior que vai dizer: não, eu não vou prostituir-me. Não, eu não vou fazer isto. Onde está essa força interior? Então, cadê esse novo homem? Não é novo homem. É um homem velho, com a roupa de novo homem. Não se iluda. Precisamos de aperfeiçoamento. É este o papel da igreja. Faltar na igreja é abandonar o compromisso de aperfeiçoar-se. Não é apenas um compromisso social que eu perdi, um domingo que eu perdi. Se a tua igreja tem a centralidade na palavra, ela te faz falta. E deve fazer falta. Senão, somos fragilizados na nossa caminhada. Facilmente nos enganam. Mas como nos enganam facilmente? Ora, tem exemplo melhor do que Adão e Eva nas barbas de Deus ser enganado? Então não precisa, não é? Não precisa de exemplo melhor. E tem vários outros exemplos para observar que, de fato, igreja não tem nada que não seja apenas o desejo nosso de estar, como foi lido já aqui, no meio do seu santo templo, agradecendo a sua misericórdia e demonstrando que essa gratidão é em espírito e em verdade, pelos atributos do Espírito. Aí pode ir em Gálatas que vai encontrar isso mais destilado ainda. Os frutos do Espírito têm que sair dos que estão aqui, dos que estão aí, em espírito e verdade, adorando a Deus. Os frutos do Espírito não caem nas chuvas divinas. As chuvas divinas caem no nosso coração. E do nosso coração deve irradiar toda a humanidade. É nisso que eu acredito, como obra de Deus na vida humana. É isso que me envolve, que me faz não pensar em fazer o bem. Não preciso planejar para fazer o bem. Eu preciso fazer o bem. É o que está dito aqui. Foi assim que Paulo começa escrevendo. Amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegai-vos ao bem. Esta marca é do cristão. Essa marca não é de ideologia alguma. Essa marca é de quem ama o Criador. Como disse domingo passado, repito agora, é um princípio. Devemos ser incapazes de fazer o mal a alguém. Devemos ser incapazes de destruir a obra que Deus criou. Esta é uma marca. Como vamos cuidar dessas crianças sem essa marca? Como vamos fazer da criança um instrumento, tão somente da nossa apropriação indevida, transformar nele o que eu quero que ele seja? Quantas discussões! A necessidade de aperfeiçoar é tão grande que uma das possibilidades de aperfeiçoamento, eu acredito que esgotamos praticamente, que é a capacidade científica. Chegamos ao topo. Basta ver as grandes descobertas. Basta ver as questões com a genética, o desejo de mudar as pessoas para fazer como nós queremos que sejam. O melhor atleta, o melhor médico, o melhor cozinheiro, tudo eu posso fazer. Eu faço as mutações genéticas. O que fazem nos animais, nos cachorros, nos gatos, fazem nos homens. Somos nós que queremos aperfeiçoá-los. Numa coisa fica clara, né? Sabem que precisam modificar, não é? Sabem tanto que criaram forma de modificar, mas não é essa modificação que estamos falando. Jesus Cristo deixou bem claro: eu estou falando de outra coisa, homem. Eu estou falando da mudança interior. Como eu gosto daquela poesia, muito embora digam que é uma poesia depressiva do cantor, que me fugiu o nome, quando ele diz que é para ir do interior do interior. Não tem que ter medo.
Com o Espírito de Deus, ele vai lá no fundo do teu interior, tirar as coisas boas que ele mesmo coloca, te erguer. É como aquele poeta que eu citei domingo. É permitir-se uma hora de pensar-se, pensar em você mesmo. Você e Deus tem essa coragem. A coragem de Abacuque, como eu gosto daquele profeta, quando ele diz: eu vou ficar aqui, o mundo pegando fogo, ele diz: eu vou escutar o que Deus tem a dizer. Não sou eu que vou apagar o fogo, eu vou ouvir o que ele tem a dizer, porque ele apaga melhor do que eu. Ele apaga sem deixar marcas, sem cometer injustiças, sem matar outros. Este é o Evangelho. É para isso que temos que viver, para amar o outro como fomos amados. Este é o nível de perfeição. Um nível que a igreja não pode desistir. Nossa igreja fará 50 anos. Quando fizer 50 anos, nas minhas contas, devo chegando aos 20, quase a metade de vida dessa igreja. E aí eu me pergunto sempre: que responsabilidade? O que eu fiz? O que eu ensinei? O que tenho feito? Os resultados de tudo isso? Como o Senhor avalia isso? O que devo eu fazer, continuar a fazer ou não? É uma grande responsabilidade, porque a igreja não existe por minha causa. A igreja tem uma outra finalidade: dizer ao mundo: criaturas, aperfeiçoem-se para a honra e glória de Deus. E esta marca fundamental, entre tantas que eu tenho chamado muita atenção, é essa primeira, que associa-se com o que ele diz aqui também no texto que lemos. É necessário viver fazendo o bem. É necessário viver amando. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Não tem a declaração mais contundente do que essa. É preciso amar o outro. Não se fala aqui da distribuição do ágape, da palavra-chave do amor. Se fala um amor anterior que faz uma pessoa que tem essas consequências de amar, que tem essas maneiras de amar. Deus aqui está falando para Ele, que é o sumo bem, o amor maior, nos ama e quer que nós amemos assim como Ele nos amou. Querer fazer confusão não cabe. Distinguir palavras de amor já é uma consequência nossa. Ele deixa claro: amar como eu amei. Como é que Deus ama? Cuidando de você e de mim. É isso que precisamos fazer. Precisamos da humanidade aperfeiçoada, modificada, não geneticamente, espiritualmente. Ninguém faz isso porque nasceu bom, ou porque o pai e a mãe lhe fez bom, ou porque a ética lhe fez boa ou bom. Isso só é possível quando Deus está em nós. Quem não ama, não conhece a Deus.